pode começar assim, amém? Olá a todos, a paz de Jesus, boa noite. Estamos mais uma vez sintonizados a 93,9, Rádio Cenáculo Web FM. Estamos nessa noite com mais um trabalho, mais uma programação. Está aqui nossos convidados, nosso irmão presbítero Zé Pereira, meu amigo, de muitas longas datas. Está aqui também o presbítero Gil, da Assembleia de Deus. Nova Vida em Cristo. Nova Vida em Cristo. Pastor Levi. Da igreja do pastor Levi, conheço também há muito tempo, graças a Deus. Que Deus possa abençoar suas vidas hoje aqui. Feliz por vocês estar aqui, convidei ambos, né? Na quarta-feira você esteve aqui? Na terça-feira? Na terça-feira o pastor José Pereira ministrou aqui. Costumo chamar de pastor, na presbítero, eu chamo de pastor, é um costume meu, né? Pela camaradagem, amizade, e o que ele tem também absorvido do Espírito, né? A chamada e o potencial do homem, né? Sim, e aí ele veio, foi uma bênção. Hoje é o dia do nosso irmão aqui nos ajudar com aquela grande ajuda, né, pentecostal, trazer com uma mensagem da paz de Deus, o presbítero Gil, da Igreja Assembleia de Deus, Nova Vida em Cristo, graças a Deus. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, meus ouvintes, que estão sintonizados pelo aplicativo, estão sintonizados também pelo Facebook, pelo YouTube, e estão sintonizados aí pela nossa grande 93, a Rádio do Seu Coração. Deus abençoe a todos. Vamos nessa noite com uma palavra. Eu quero deixar aqui os cumprimentos ao presbítero José Pereira para cumprimentar e saudar o povo. Logo após, o presbítero Gil fica à vontade também para cumprimentar e saudar o povo em nome de Jesus. Amém. Aleluia. É muita bênção, né? Espírito Santo, glória a Deus, né? Nesta noite eu quero assim cumprimentar a todos, né? Os ouvintes da palavra de Deus com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Para mim é mais uma alegria de retornar aqui, esse ambiente, para louvar, para enaltecer o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Está aqui o apóstolo Vanilson, né? E o presbítero Gil, que nesta noite é o canal de bênção para as nossas vidas, né? E eu tenho certeza, amados ouvintes, que nesta noite Deus irá falar no profundo da alma de vocês, né? Porque Ele vai trazer uma palavra, e a única palavra no mundo digna de toda aceitação, que é a palavra de Deus. Aleluia. Amém? Que o Senhor Jesus vos abençoe. Amém. Presbítero Gil, fica à vontade para saudar o povo de Deus. Amém. Nessa noite quero saudar os meus irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, para todos os ouvintes, né? Pela vida do pastor Vanilson, pelo esse convite abençoado, pela vida do presbítero Zé Pereira. Que Deus possa estar abençoando poderosamente as suas vidas, pela confiança, pelo amor, pelo carinho, né? Eu sou o presbítero Gil, da Igreja Assembleia de Deus, Nova Vida em Cristo, pastor Levi, né? Meu pastor, um pai para mim. Quero dar louvor a Deus pela vida também do evangelista Adailton, né? Um amigo, um irmão, né? De todas as horas. E trazer uma palavra, né? Da parte de Deus para o nosso coração. Livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 2. E disse Sara a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura tereis filho dela. Olha que forte. E ouviu a voz de Sara. E ouviu Abraão a voz de Sara. Irmãos, nós estamos numa palavra abençoada, cheia de aceitação. Louvado seja Deus. A Bíblia ela vai dizer sobre a história de Abraão. Glória a Deus. Abraão, qual era filho de Terá, ao qual nasceu na cidade de Uz, louvado seja Deus, e tinha uma esposa por nome Sara. Segundo a Bíblia, Sara era estéril, não podia gerar filhos, né? Diz a Bíblia que com 70 anos, Deus chama Abraão da sua casa, da sua parentela. Aleluia, Jesus. Se nós formos observar no capítulo 12, Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa. Forte. No capítulo 15 de Gênesis, Deus anima Abraão e lhe promete um filho. Tremendo, meu Deus. E agora, irmãos, no capítulo 16, a Bíblia diz que Abraão, ele esquece a voz de Deus. Olha e isso. dá ouvido à voz de Sara. Meu Deus. Esquecendo da promessa que Deus tinha feito para ele.
E não é diferente conosco, né? Verdade. Quantas vezes Deus te chama, Deus te capacita, te tira das trevas, lhe faz uma promessa e às Aleluia. vezes você esquece Meu das Deus. promessas, dos planos de Deus na sua Aleluia. vida. Oh, glória. A Bíblia diz que Abraão, ele dá ouvido à voz de Sara. Oh, glória. Eu coloquei um tema nessa mensagem. O tema é esse: nunca deixe de ouvir a voz de Deus. Meu Cristo, que tremendo. Abraão dá ouvido à voz de Sara. Pega a serva de Sara, Agar, uma mulher egípcia, e entra nela. E ali ambos têm um filho. Aleluia, forte. Aleluia. Aleluia, Jesus. E quando Agar, ela dá luz a um filho por nome Ismael, a Bíblia diz que agora começa uma briga dentro de casa. Olha que forte. Começa uma rivalidade entre Sara e Agar. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque Abraão, ele não esperou o tempo de Deus na sua vida. Olha isso. E muitas das vezes, irmãos, é isso que acontece em nossas vidas. Não esperar o tempo de Deus Espírito Santo. e fazer do nosso jeito e dar ouvido à voz de pessoas que não sabe, que não entende, que não conhece da sua vida. Glória a Deus. A Bíblia diz em Salmos 119, versículo 11, disse Davi: guardei a tua palavra no meu Oh, coração glória. para não pecar contra ti. A Bíblia diz, irmãos, no mesmo capítulo, no versículo 105, Davi vai dizer: luz e lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Oh, glória. A Bíblia diz, irmãos, em Josué, capítulo 1, versículo 8, medita na minha palavra de dia e de noite, para que prospere e ande no caminho perfeito. É forte. Só que Abraão, ele não esperou. Abraão, ele não guardou a palavra, a promessa que Deus tinha na vida dele, irmãos. E por isso ele pereceu, ele sofreu em sua casa, em sua parentela. E quantos crentes hoje está sofrendo? Deus. Quantos crentes hoje está desviado, está frio, está abatido por não guardar a palavra de Deus? Aleluia, Jesus. A Bíblia diz em Hebreus 3, versículos 7 e 8: se hoje ouvir as minhas palavras, não endureça o vosso coração. Nós estamos pregando, estamos falando, enunciando, irmãos, a palavra de Deus. A palavra é bússola, a palavra é pão, a palavra é água. Ela liberta, ela cura, ela transforma. Aleluia, sim, meu Pai. Quantos crentes, irmãos, hoje estão distantes porque não tem guardado a palavra, Verdade. não tem exercido a palavra de Deus, irmãos. Espírito Santo. Jesus, ele disse em João 14, versículo 23, ele disse: aquele que me ama guardarás as minhas palavras, e eu e o Pai fazemos nele morada. Aleluia, é forte. Você quer ver Deus na sua vida? Guarde a palavra. Você quer ver Deus na sua vida? Pratique e ande pela palavra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Forte. Nós estamos, irmãos, num tempo escasso. Nós precisamos, irmãos, andar pela palavra. Nós precisamos andar pela palavra de Deus, irmãos. Verdade. Jesus, ele disse em Mateus 4,4 que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, irmãos. É forte. Nós precisamos andar pela palavra do Senhor. Deus, Nós precisamos praticar a palavra do Senhor, irmãos. Aleluia. Se queremos ir para o céu, se queremos ter uma vida justa e fiel, nós temos que andar pela palavra do Senhor, irmãos. Verdade. Abraão sofreu porque não guardou a palavra.
Abraão estava numa casa de contenda com a sua mulher, a sua concubina, por não guardar a palavra, irmãos. forte. Quantos crentes hoje estão na prova, no deserto, abatidos, sofrendo, por não guardar a palavra de Deus, irmão. É verdade. Aleluia. Meu Aleluia, Jesus. Louvado é o teu nome. Tem muitas para pessoas que sempre. deixou de ouvir a palavra de Deus para ouvir A, B, C. Pessoas que não sabem. Pessoas que não entendem o seu projeto, os seus sonhos. Aleluia. Oh, glória. Mas eu venho te falar hoje, irmãos, que a palavra de Deus, Aleluia. ela é viva e eficaz para a nossa vida. Poderosa. A palavra de Deus, ela liberta, ela cura, ela transforma. Verdade, Jesus. A palavra de Deus, irmãos, Aleluia. é eficaz para nossas vidas. Só que Abraão, ele deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de Sara. Olha isso. Aí Paulo, ele vem dizendo em Efésios 4:27, não dê ouvido à voz do diabo. Quantos cristãos, irmãos, deixaram de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do diabo, irmãos? Aleluia. Deixar de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz da mulher, ou do esposo, do patrão. Isso não tem nada a ver. Meu Deus, olha isso, Senhor. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que da igreja tem 3 tipos de crente: o crente normal, o crente carnal e o crente espiritual. Aleluia. Nós vemos hoje, irmãos, quantas pessoas falam: isso é normal, irmãos, isso aqui não tem nada a ver. Mas esse nada a ver, ele pode levar a sua alma para o inferno. É, Jesus. Nós temos que andar pela palavra, Aleluia. irmãos. Verdade. Nós temos que andar pela palavra. A Bíblia diz em Apocalipse 2, versículo 11: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja do aleluia. Senhor, irmão. É, Jeová. Devemos andar, devemos se comportar como a palavra de Deus tem nos Aleluia. instruído, irmão. Louvado é Sim, o teu meu Deus. nome, Jesus, para sempre. Glória a Deus, Espírito Santo da verdade. Jesus, ele vai dizer em Mateus 7, versículo 24 ao 26, sobre 2 homens, irmãos. O homem que edificou a sua casa sobre areia, e vendo o vento, a tempestade, e assola aquela casa, porque a sua vida, a sua casa estava edificada sobre areia. Olha isso. Mas o Senhor, ele vai dizer Glória a Deus. do homem que edificou a sua casa sobre a rocha, Meu Deus, isso é forte. e vendo a chuva, a tempestade assolando aquela casa, mas ela não cai, porque estava edificado sobre a rocha. Essa rocha é a palavra de Deus, essa rocha é Cristo Jesus, irmão. Edifique a sua casa na rocha, ande pela palavra, adore a palavra, irmãos, pratique a palavra, irmãos, para que ela não venha cair. Nós temos visto, irmãos, Verdade, meu Deus. casamento destruído. Meu Deus. Nós temos visto, irmãos, pessoas frias, desviadas, que não quer buscar Meu mais, que não quer cultuar mais, irmãos, porque a sua casa está edificada sobre areia. Fala, Deus. Aleluia. Areia, irmãos, são aquelas pessoas que escutam a palavra, mas não guarda e não pratica. Desse jeito. Pessoas que até vão para a igreja, pessoas que até ouvem a palavra de Deus, Forte. mas não guarda, não pratica, irmãos. Aleluia. São pessoas insensatas, Glória a Deus. que edificou a sua casa sobre areia, Aleluia. Meu Deus. que não cavou, não colocou o alicerce, não está firmado na palavra. A primeira prova, a primeira luta, ele desvia, ele cai. É forte. É verdade. Mas o crente que coloca a sua casa sobre a rocha, irmãos, não tem capeta, não tem diabo, não tem vento, Ô, não glória. tem doença Sim, que abala a sua casa, irmãos. É desse Glória a jeito, Deus. é forte. Porque quem que
Quem te sustenta é Jesus. Aleluia. Aleluia. Quem te mantém de pé é Jesus. Quem te guarda é Jesus. Eita, Mas quando você glória. pratica a palavra de Deus, Aleluia. Abraão estava sofrendo. Abraão estava perecendo, irmãos, porque deixou de ouvir a voz de É Deus. desse jeito. Porque deixou de praticar a palavra de Deus. O que me chama a atenção, apóstolo, é que Deus chama Abraão no capítulo 12. Abraão não era crente, Abraão não era profeta, É. mas Abraão foi chamado por Deus. Glória ao Pai, é verdade. E quando Deus chama, Ele garante. Sim, meu Deus. Quando Deus chama, irmãos, Ele garante, Ele capacita. Ele capacita porque Deus não escolhe capacitado. Ele pega e capacita, irmãos. Aleluia. É Deus. Verdade. Aleluia. Glória Se a Deus. você se encontra hoje frio, desanimado, não se esqueça que você foi chamado. Verdade. Você é um escolhido de Deus. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, em Jeremias capítulo 1, versículo 5, antes que se formasse no ventre da sua mãe, Aleluia. Deus te escolhi É e te forte. capacitei como profeta É isso do aí. Senhor. Glória. Você é um chamado, você é um escolhido do Senhor, meu irmão. Aleluia. Desde o ventre da sua Aleluia. mãe. Não se adere. Glória a Deus. Não dê ouvido à voz do diabo. Não dê ouvido à voz do adversário. Coloca no seu coração. Você é um chamado. Você é um escolhido do Senhor. Aleluia. Oh, glória. A Bíblia diz que a esposa de Abraão era estéril. A Bíblia diz que em nenhum momento Abraão, ele pede para Deus um filho. Mas Deus sabia do desejo de Abraão. Verdade, Jesus. Deus sabia do sonho de Abraão. Aleluia. Aleluia. E no capítulo 15, Deus anima Abraão Verdade. e lhe promete um filho. Eu não sei o que Deus te prometeu. Eu não sei o que Deus te prometeu. Mas a minha Bíblia disse que passarás o céu e a terra, mas a minha promessa, as minhas palavras na sua vida, ela vai se cumprir, Aleluia. queira o diabo ou não, Aleluia. ela vai se Glória a cumprir Deus. na sua vida, Louvado irmão. o nome do Aleluia, Senhor papai. para sempre. Oh, glória. Só que Abraão, ele esqueceu dessa promessa. Quantos crentes têm esquecido das promessas de Deus na sua Aleluia. vida? É desse jeito. Apóstolo, nós temos em nossa vida uma maior promessa de Jesus Oh, Cristo, glória, verdade, papai. que é a promessa da salvação. Verdade. Ainda que você não alcance o seu objetivo aqui na terra, Aleluia. ainda antes que você não alcance o seu sonho aqui na terra, mas nunca se esqueça que a maior promessa é a vida eterna no céu, Oh, irmão. glória. É, pai. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, Apocalipse 3, versículo 11: eis que cedo venho, guarda o que tem, para que ninguém venha roubar a sua coroa. É desse jeito, oh, glória. E que coroa é essa, pastor? Que coroa é essa? Apocalipse 2:11, 2:10, ele disse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Aleluia. A maior promessa para nós cristãos, irmãos, é a coroa da salvação. É, Jeová. Aleluia. Glória a Glória. Deus. A maior promessa, irmãos, Louvado. que Deus tem para nós é a salvação, é a vida eterna. Aleluia. Livro de João, capítulo 3, versículo 16, ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, É para que desse ele não jeito, venha oh, glória. perecer, mas tenha a vida eterna. Forte demais. Deus não deu seu filho para você ter um carro bom, uma boa casa, uma vida estabelecida aqui na terra. Não foi para isso. Deus deu seu único filho, irmãos, para que eu e você tenha a vida eterna. Aleluia. É forte. O maior, O maior. projeto de Deus para nossa vida, irmãos, é a nossa vida. Obrigado, Aleluia. Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Louvado é o Pai. teu nome, Jesus, para sempre.
Aleluia. Se nós formos observar hoje, Espírito irmãos, Santo. as pregações de hoje é receba, é chave de carro, é chave de casa. Só que Jesus ele vai dizer, irmãos, que o mundo passa, as coisas do mundo passam, mas a palavra, a vida eterna é para sempre. Aleluia, papai. É. Livro de João, capítulo 3, versículo 36, ele disse que quem tem um filho tem a vida eterna. Oh, glória. Mas que não tem um filho não verá a vida eterna. Verdade. Mas a ira de Deus sobre ele Olha isso, permanecerá. meu Deus. Aleluia. Desse jeito Nós mesmo. estamos falando, irmãos, da promessa. Da maior promessa que Deus fez para o ser humano, É. que é a vida eterna. É. Glória a Deus. Mas muitos têm esquecido dessa promessa. Aleluia. Muito tem esquecido, pastor, da promessa da salvação. É Jesus. Aleluia. É, Aleluia, Deus. Obrigado, Jesus. Jesus. Espírito Santo da verdade. Oh, glória. Aleluia. Se nós formos observar no livro de Salmos, no capítulo 51, pastor, Deus de poder e glória. eu vou ler para nós entender. Oh, maravilhas. Aleluia. 51, versículo 11 a seguir, Davi ele vai dizer: não me lance fora da sua presença, e não retire de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar minha alegria da tua salvação. É forte. E sustenta com um espírito voluntário. Verdade. Aleluia. Essa passagem, irmãos, Muito lindo, né? é forte. Olha o versículo 12, irmãos. Torna a dar a alegria da minha salvação. Aleluia. Quantos cristãos hoje que não têm mais alegria da tua salvação? É, Jesus. Aleluia. Quantos cristãos hoje que não adora mais, que não louva mais, que não tem mais alegria de adorar a Deus, irmãos, Cristo. que esqueceu da promessa da salvação. Aleluia. Aleluia. É forte, né? Aleluia, Jesus. Louvado é o teu nome. A Bíblia Pai. diz que Abraão, ele tem um filho com H, por nome Ismael. Aleluia, Jesus. E passando anos, passando alguns tempos ali, a Bíblia diz que Sara, ela dá luz a um filho por nome Isaac. O nome Isaac quer dizer sorriso, alegria. Observa uma coisa, mesmo Abraão não guardando a palavra de Deus, mesmo Abraão pecando contra Deus, mas a promessa, a bênção, ela chega na casa de Abraão. Jesus amado. Sabe por quê, pastor? Porque Deus não é homem para prometer e não cumprir. Verdade. Ele é fiel. Vela por a palavra dele. Deus, ele vela pela sua palavra. Verdade, Jesus. Mesmo Abraão pecando, Glória a mesmo Deus. Abraão dando ouvido à voz de Sara, mas Deus ainda velando com a sua palavra. Deus ainda velou, Deus ainda abençoou Abraão com Forte. um filho, irmãos, o filho da promessa. Oh, glória. Eu não sei aonde você caiu, eu não sei aonde você errou, Bendito Deus. mas a Bíblia disse que ainda há esperança para a ave que foi cortada. Oh, glória. Ainda há esperança para você, meu Aleluia. filho. Glória a Deus. Ainda há esperança para você, minha filha. Você É. pode ter caído, você pode ter desviado, mas ainda há promessa, ainda há esperança para a sua vida, irmão. Aleluia. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus para a sua vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Forte. Deus. O braço E da Deus vitória. não esquece do seu, irmãos. Para sempre. Deus não Aleluia. esquece dos seus. Ele vela por você. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pode o homem te abandonar. Pode a sua mãe te abandonar. Mas Deus não abandona o seu, irmão. Aleluia. É. Aleluia. Deus não abandona o seu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz que Abraão ele Espírito tem um Santo. filho com Sara
por nome Isaac. Oh, aleluia. Isaac que simboliza alegria, sorriso. Aqui eu aprendo uma coisa, pastor. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. O que o mundo te oferece é passageiro. Verdade. O que o diabo te oferece é passageiro e enganoso. Verdade. Mas o que Deus tem para você é grande, é Maravilha. eterno, é verdadeiro, Aleluia. irmãos. A Bíblia Aleluia. diz em Eclesiastes, capítulo Orate 33, como versículo 13, disse: clama a mim e eu responderei e anunciei coisas grandes e firmes que não sabe. O que Deus tem para você, irmãos, é grande e é firme. É verdade. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Aleluia. O Louvado que é o Deus nome. tem para você é Com essa prazeroso. palavra. O que Deus tem para você, irmãos, é uma paz tremenda, é uma alegria tremenda, irmãos. Não é passageira, é verdadeira. Aleluia, Jesus. Ali começa uma grande briga na casa de Abraão. Sara e Isaac contra Agar e Ismael. Forte, meu Deus. Por que essa briga? Porque Abraão não esperou. Porque Abraão, ele não esperou o tempo de Deus. É, Jesus. Quantos crentes hoje, quantas pessoas hoje, seja crente, Meu Cristo, olha isso. que está passando uma prova, que está passando uma luta, aí fala, foi o diabo que destruiu minha casa, minha família. Não, meu querido, foi você que não guardou o tempo de Deus. Foi você que não perseverou nas promessas de Deus. Davi, ele vai dizer no Salmos 40, versículo 1, ele disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor e a minha oração. Está na prova, espere. Está chorando, espere. Está no deserto, espere no Senhor, porque Ele tem palavra de vida eterna para você. Glória a Deus. Espere no Senhor. A Bíblia diz no livro de Salmos, Aleluia. 34, versículo 8, ele disse: provar e ver que o Senhor é bom. Feliz é o homem, feliz a mulher que no Senhor Aleluia, confia. Deus. A Glória. Bíblia diz, Glória a irmãos, no livro de Salmos 35, versículo 7, ele disse: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Salmos 125, versículo 1, ele disse: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece. É forte. Permanece. É, Deus. Ele permanece, mesmo na prova, ele permanece, mesmo na luta, ele permanece, Aleluia. mesmo desempregado, Pai. ele permanece, mesmo chorando, ele permanece. Aleluia. Glória a Deus. É, A Jesus. palavra de Deus para sua vida Verdade. hoje: confia Orate, persevera vassai. no Senhor. É forte, glória. A Bíblia diz que Sara, ela manda Abraão expulsar o seu filho e a concubina para fora da sua casa. Observe, irmãos, a dor de um pai expulsar o seu filho da sua casa. Aleluia. Tudo isso, irmãos, porque Abraão, ele não esperou. Só que aqui eu aprendo uma coisa, pastor. Que para Deus Aleluia. fazer algo maior na vida de Abraão e de Sara, era necessário Abraão tirar da sua casa Agar e Ismael. Aleluia. Sim, meu Deus. Sabe por quê? Deus não tem feito coisa grande na sua vida. Porque tem algo na sua vida que você precisa tirar. Fala a Deus.
Tem algo nas nossas vidas, irmãos, Aleluia. que é preciso tirar para Deus fazer uma grande obra na nossa vida. Olha isso. A Bíblia diz, irmãos, que Deus não habita em templo sujo. É. Deus não habita, irmãos, em um coração sujo. Ô, glória! É preciso nós tirar algo Aleluia. que atrapalha Deus de Meu agir Deus, tu é em fiel, nossa papai. vida. Ô, glória. Aleluia. Aleluia, Louvado é o nome do Jesus. Senhor para sempre. Espírito Santo da verdade. My foe. Oh, glória a Deus. Abraão, ele tinha que tirar Agar e Ismael da sua casa para que Deus pudesse fazer uma grande obra na sua vida. Aleluia. Espírito Santo Glória da a verdade. Deus. Deus é fiel. É forte. Aleluia. Livro de Romanos, capítulo 12, pastor, Amém. versículo 1 e 2. Paulo vai dizer: rogo, pois, vós, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresente o vosso corpo em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2 ele disse: e não vos conformei com este Meu Cristo, século, com este mundo, mas transformai vós pela renovação do vosso entendimento, diante para que experimente a qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Olha que forte. palavra abençoada para nossa Tremendo, vida. glória. Glória a Deus. Bendito é o Rei. Para Deus trabalhar em nossa vida, irmãos, nós temos que estar aqui enquadrado Aleluia. na palavra de Deus. É fiel. Nosso Nós Deus. temos que estar enquadrado Aleluia. pela palavra de Deus. Bendito é o Rei. Aleluia. Porque Deus não habita em templo sujo, irmãos. Glória É, papai. Ô, glória. Abraão, ele teve que tirar da sua casa aquilo que impedia Deus Deus glorificado. de operar na sua vida. Eu não sei, o pastor aqui não sabe, mas você sabe o que Aleluia. você precisa tirar da sua vida É. para que Deus pode fazer algo grande Aleluia. na sua casa, É. na sua vida. Aleluia. Você sabe. O Espírito Santo já te incomodou essa Deus noite maravilhoso. para você tirar aquilo que atrapalha Aleluia. Deus de operar na sua vida. É Aleluia. forte. Glória a Deus. Aleluia, É que é Jesus. babaço, Alberto. Espírito Santo da verdade. Eita glória. Espírito Santo da Aleluia. verdade. O Rei está falando. Aleluia. Não foi fácil para Abraão tirar o seu filho mais velho da sua casa. Não foi fácil para Abraão. É forte, é isso aí. Deus, irmãos, Ele trabalha assim, naquilo que mais te dói, naquilo que mais você é apegado. Não adianta você tirar algo que você não goste, algo que você não dá muito interesse. Meu Deus. Deus quer que você tira aquilo que você mais gosta, aquilo que te Aleluia. doa, aquilo que te fere. E você sabe o seu vício, você sabe o que você é apegado, Aleluia. É forte, Deus. você sabe Aleluia. aquilo que te afasta de Deus. Eu não sei se é televisão, se é filme, se é WhatsApp, se é Facebook. Eu não sei se é sua esposa, seu filho, Se é pornografia, né? se é pornografia. Porque tem muito isso aí. Tem muito isso, pastor. Misericórdia, mas tem. Entendeu? A Bíblia disse, no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 34 a seguir, ele diz: Meu Deus. se aquele que ama mais o pai, o filho, a esposa, Olha isso. se ele ama o pai, o filho, a esposa mais do que a mim, esse não é digno de mim. É. É, Não é digno de ser discípulo, né? Não é digno. Ele fala. Porque, irmãos, o primeiro amor é de Deus.
A honra, É, a glória Espírito Santo. é Aleluia. de Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus ele veio em direções. O homem contra o pai, o homem contra a sua mãe. E a espada, Jesus disse, né? A espada. Que eu colocarei a espada, só contra a nora ou Ele disse contra o filho. em Mateus 10, 30, quando ele disse: Aleluia. Não se engane, que eu vim trazer a paz sobre a terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Aleluia. Se nós não renunciar, pastor, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, por amor de Deus, nós não podemos ser filho de Deus. E presbítero, dando uma entrada aqui rapidinho sobre essa questão da espada, presbítero Gil. Jesus disse que traria a espada dentro de uma casa, só contra a nora, pai contra filho, né? Etc. Por que essa espada? Porque logo um vai ouvir o evangelho, vai crer, vai mudar as práticas, vai mudar a sua liturgia de culto, vai dar o culto verdadeiro agora a Deus, culto racional com inteligência, e vai mudar o seu cotidiano, né, seu estilo de vida. É verdade. E logo vai se tornar um crente genuíno, que é conhecido como um santo de Deus. E daí os demais vão chamar ele, tá ficando doido? Tá ficando fanático? Esse aí, agora é crente, quer ficar mais bom que os outros. Aí começa a espada, começa a guerra. Mas se perseverar, se permanecer, os demais também vão acabar vendo que você é quem tem razão e eles estão malucos. Mas essa é a espada. Aleluia. É verdade. Glória a É Deus. forte, é forte. Essa é a espada. Aquela guerra, né? Tu é santa, nem tu que não quer nada com Jesus. Ah, mas pelo menos eu não sou fanático, fica dando dinheiro a pastor. Estou dando dinheiro a pastor, não. Estou ajudando a obra de Deus. E você que fica dando para maconha, para cigarro, para bebida, né? Então fica aquela guerra dentro da casa, né? Aí se perseverar, o crime perseverar, o outro também vai ser crente. Aí vai cumprir Atos 16, né, 31. Será salvo tu e tua casa. Se eu falar essa palavra, eu estava estudando sobre essa palavra e é forte, né? Então assim, o Abraão, ele permitiu que a sua deitada com a escrava trouxeram a guerra para dentro da casa. Mas depois, Deus, por misericórdia, trouxe a paz através do Filho da promessa. Né? Fica à vontade, presbítero, para terminar o raciocínio. Dá uma palavrinha, pastor. Uma horinha de palavra. Eu estava aqui analisando o seguinte. Quando Deus faz a promessa para Abraão, que Isaac nasce, Isaac significa a marca da promessa. Né? A marca da promessa. Porque Jesus foi o cumprimento dela. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra de Deus, ele diz que ela subsiste, porque o globo terrestre ele é sustentado, nada, não tem eixo, não tem nada, é sustentado simplesmente, o livro de Hebreu diz, que é pela palavra. Verdade, aleluia. Pela palavra dele. E quando ele diz assim, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque muitos têm ouvido muitas vozes, mas a voz de Deus, Meu Deus. ela é diferente de tudo, porque a Bíblia vai dizer no Salmo de número 29, que diz que a voz do Senhor separa a labareda do fogo. Né? Verdade. E quando é a voz, é a palavra. Aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3, diz assim: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve as palavras desta profecia e guarda estas coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado os que lê, os que ouvem e os que guardam. Aleluia. Glória a Deus, é forte. Né? Verdade. A palavra desta profecia. Não é qualquer coisa não, que guarda Porque a o palavra. tempo está próximo. Aleluia. Próximo está o tempo. Talvez alguém nesta noite está nos ouvindo e diz, mas que tempo é esse? Aleluia. O crente fala de uma salvação, de um arrebatamento há muito tempo. Mas nesse exato momento, alguém está sendo levado à morte. Infelizmente, é realidade. Aleluia. Alguns sabem onde vão passar a eternidade. Porque creu e segurou, guardou e confiou. Como o apóstolo Paulo diz, combati um bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a fé.
Em Apocalipse capítulo 3, o versículo 7, se não me falha a memória, quando ele diz assim: por tendo pouca força, né, e não negaste o meu nome, mas guardaste a palavra da minha paciência. O segredo é guardar. Aleluia. Aleluia. Mas hoje, irmão, o que tem acontecido é o seguinte, que o coração do ser humano, que é o centro de adoração a Deus, né, vejamos que a própria ciência, ela fala que de todos os órgãos do corpo, o câncer consegue alcançar menos o coração. Jesus, que isso é forte aí. Aí, se nós formos ver hoje, muitos não têm guardado, porque o coração hoje não tem mais como guardar, de tanta coisa que tem. Está cheia. Mas nesta noite, a palavra de Deus, ela também te dá um respaldo para isso. Aleluia. A Bíblia vai dizer lá no livro de Ezequiel, no capítulo 36, versículo 26, e tirarei de dentro de vós o coração de pedra, e colocarei dentro de vós o coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei diante dos meus testemunhos. A Bíblia diz lá em Provérbios, do que o homem tem que guardar? Guardar o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Provérbio também diz: filho meu, dai-me o teu coração. Jesus nesta noite está lhe pedindo. Eu não sei como é que está no teu coração, mas o varão nesta noite falou em Salmo 51, versículo 10, diz: aleluia, cria em mim um coração novo e renova dentro de mim o espírito eterno. Se é o coração, Jesus está fazendo transplante de coração nesta noite. Jesus, porque o médico, ele faz transplante de coração, faz transplante de córnea, faz transplante de baço, faz transplante de perna e de braço, mas Jesus faz transplante de caráter. Ô, glória! Então receba esta palavra nesta noite. Antes de o presbítero Gil dar aquela pincelada com força, né, trazer mais uma boa e poderosa palavra para nós, o assunto hoje aqui foi sobre Abraão, né? Abraão. Aí o senhor estava pregando, eu estava meditando que a vida de Abraão foi perder para ganhar. Enquanto alguns estavam sendo servo de Abraão e multiplicando fazendas e riquezas, porque o servo de Abraão era tão próximo como ele, não depender da caminhada que andaram com Abraão. Mas chegou um ponto que Abraão se tornou tão verdadeiro, porque ele aprendeu, né, presbítero Gil, presbítero Gil Pereira, ele aprendeu que Deus era a sua prioridade, então começou a sacrificar muito, constante a Deus. Aonde ele chegava, ele montava a sua tenda, a primeira que ele fazia era considerar um local ao Senhor e ele fazia ali um altar para sacrificar ao Senhor seus sacrifícios, né? E uma feita, quando ele se apegou muito à criança, o filho dele, né, o Isaac, Deus vai e pede a ele. O que o senhor estava pregando, eu prestei atenção. E é de fato, se ele, Abraão, não passa no teste, talvez a promessa, que era, né, o filho, Isaac, não tinha cumprido toda. E, do mesmo tempo, quando ele ouviu o pedido de Deus e foi levar o filho para o sacrifício, o que Deus fez? Mostrou para ele: ó, toda vez que você me for fiel e me dá o teu melhor, me dá o que é mais valor, o senhor falou sobre isso, né? Me dá o que tem mais valor, eu vou te dar a providência. Quando ele foi dar o filho, Deus viu que ele ia fazer isso, Deus bradou e disse: não faça isso. Eu disse isso onde, né? Porque ali está o cordeiro, sacrifique o cordeiro e volta para casa com seu filho. Né, profeta? Então, graças a Deus, ele... Só que aqui nós obedecemos e damos o melhor, porque ele vai prover também o melhor para nós. Verdade, né, profeta? Então, que o irmão e a irmã, o ouvinte que está ouvindo nessa noite, essa programação, fique entendido. Toda vez que você dá o pior, ou queira dar o pior, ou não se entrega para Deus, você é um Caim da vida. Deus te rejeita. Você com o seu sacrifício, com suas entregas, é tudo rejeitado. Mas quando você faz como Abel, que procura dar o melhor para Deus, tanto você como sua oferta é agradável a Deus e Deus aceita. Como foi com Abraão, né? Ele se tornou o pai da fé por obedecer, por dar a Deus sempre o melhor, o louvável. Né, homem de Deus? Então, o presbítero Gil, que tem aqui mais uma palavra para você, meu ouvinte querido, da 93,9, também com o presbítero José, que está aqui também para nós compartilharmos desta fé. Vamos deixar você nessa noite bem entendido de que a prioridade sempre tem que ser Deus. Jesus disse: quer entrar no céu? Tua mão te escandaliza? Corta, lança fora. Teu pé te escandaliza? Lança fora. Teu olho te escandaliza? Lança fora.
Porque é melhor entrar na vida sem do que ir para o inferno com Completo. tudo. Então é forte, né? É forte. É perder para ganhar. Jesus disse, perde aqui, ganha lá, tua vida comigo. Se quiser ganhar aqui, vai perder. José. Diante disso aí, a gente entende lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 8, que muitos têm falado assim, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus e o seu propósito. Mas quando você vai olhar os pormenores da palavra, o pano de fundo dela, no momento da situação, ela não está cooperando nada para nós. Para nós, nada. Só está tirando, né? Não está, porque o que acontece? Na hora que Abraão entrou em conflito, nada estava cooperando. Aleluia. Por quê? Pega a visão. Ali para ele não estava, mas para Deus estava, porque Deus criou, permitiu uma situação. Porque nada acontece por um acaso. Deus, ele permite muitas coisas para que ele, às vezes, ele fala, ele é o primeiro e o último. Isso. Mas ele te deixa no meio. É. Quando ele diz o alfa e o ômega, princípio e o fim. E alguém diz a última palavra quem dá é Deus. Não, Deus dá a primeira e a última. E Deus te deixa no meio. O papai deu comando. Totalmente. Por quê? Quando fala tudo contribui para aquele que ama a Deus e do seu propósito, é porque lá no final você vai entender que tudo contribuiu para que se chegasse Aleluia. aonde Jesus queria. Né? É. Aonde Jesus queria. E foi uma aprendizagem tão, digamos, de fogo, que Abraão não foi à toa que daí para frente Deus olhou para ele como o pai da fé. Por quê? Olha aí o segredo, ó. Porque ele aprendeu, irmão, na prática, ele não viveu de teoria. Entendeu? E foi falado nesta noite sobre sacrifício. Né? Tem muita gente que quer oferecer a Deus o sacrifício morto. E Abraão ofereceu um sacrifício. Né? Forte. Quando muitos dizem assim, lá no monte, onde Deus pediu a Abraão a levar Isaac, né? Muitos dizem assim, Jeová Jirê. Não é Jeová Jirê. É Jeová Irê. Por que Irê? No hebraico, não é o passado, não é o presente, é o futuro. Abraão já estava dizendo, quando virou filho, Deus proverá, ele estava falando no forte futuro. E nós temos que aprender uma coisa. Aleluia. Não ficar parado, olhando para trás do passado, nem só viver esse momento aqui, mas nós devemos já olhar para o futuro. Verdade. Porque a nossa escada, o nosso lugar não é aqui, é lá em cima. Na glória. Aleluia. E muitos, irmãos, querem oferecer a Deus o sacrifício de qualquer maneira. Mas nesta noite, para me encerrar a minha fala nesta noite, eu quero te fazer uma pergunta. Quanto é que vale o seu cordeiro? Eita glória. Olha aí, ó. Pergunta que não vem calar, hein? Forte, presbítero. Quanto é que vale o seu cordeiro? Porque muitos querem se apresentar diante de Deus de mãos vazias. Não vazia. E quando nós se apresentamos diante de Deus, diante de um culto como nós estamos aqui cultuando ao Senhor, eu vim trazer ao Senhor a minha oferta. Graças a Deus. Para adoração, já coloquei na ponta do glória. altar. Para que fosse sacrificado em adoração ao nome dele. Com o propósito de adorá-lo ao Senhor na beleza da tua santidade. E o cordeiro, ele tem que ter um valor. Porque tem muitos oferecendo sacrifício de cordeiro sem valor. Sem valor. Amém? Amém. Presbítero Gil, fica à vontade. Você está com a palavra, já viu que o senhor separou um manto aí para deixar para esses ouvintes abençoarem que estão aí sintonizados na 93,9 Rádio Sinagoga FM. Que Deus possa abençoar vocês que estão sintonizados. Aleluia. Aqui tem palavra, aqui não é boba não, que é a Glória a palavra. Deus, Você pode prestar Espírito atenção que Santo. aqui o manto é a palavra. Presbítero Gil, fica à vontade. Eu quero trazer uma referência, né, aqui de Abraão. O tema que eu coloquei nessa mensagem foi: nunca deixe de ouvir a voz de Deus. Nunca deixe. Como Abraão, ele ouviu, mas não guardou, ele pereceu. E eu vou trazer para os irmãos aqui uma referência de vários homens na Bíblia que ouviu e não guardou. E por isso sofreu. Pereceram. Por isso pereceu. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 6. A Bíblia vai dizer sobre a tentação e a queda do homem. Deus, ele cria aquele jardim, coloca Adão e Eva e fala: pode comer de todas as frutas, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não podem comer. Verdade. Observa uma coisa:
Adão, ele não trabalhava. Adão, ele tinha uma vida estabilizada, uma vida boa. Deus todos os dias descia para falar com Abraão. Ela é minha. Mas quando Adão, glória. ele deixa a promessa de Deus, a palavra de Ai, Deus, Deus poderoso. para dar ouvido à voz de Ela é de Eva, como não souvia. e pecando contra Deus, o que acontece? Agora que é fogo, é verdade. Adão agora, ele é expulso do paraíso. Meu Cristo, olha isso. Abraão agora, ele tem que trabalhar para sobreviver, por causa da desobediência, por causa de ouvir e não guardar Meu a Cristo. palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Muitos crentes hoje estão assim. Poderia estar numa vida abençoada, poderia ter uma vida mais boa, uma vida bela, mas está hoje numa prova, está na luta, Meu Deus. por não guardar a palavra de Deus. É forte isso mesmo. Adão, ele foi expulso do paraíso por não guardar a palavra de Deus, Desse jeito. por dar ouvido à sua esposa, a Eva. Verdade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se nós formos observar, irmãos, muitas pessoas têm deixado Deus. Muitas pessoas têm deixado de ouvir a palavra de Deus para ouvir a voz estranha. Olha aí. Infelizmente. Aleluia. Realidades. Quantos jovens hoje estão tirando a sua vida? Meu Cristo. Quantos jovens hoje estão nas drogas, na prostituição? Pessoas que um dia bebeu da palavra. Pessoas que um dia pregou, louvou o nome do Senhor. Glória Mas a Deus. hoje se encontra na escravidão, no pecado, nas trevas. Aleluia. Conheço-nos assim. Louvado é o teu Por nome, não Jesus. guardar Meu a Cristo. palavra de Deus. Glória a Ai, Deus. de poder. Calabaia, Eu fico triste, Espírito irmãos, Santo. quando eu vejo irmãos, Aleluia. irmãs que um dia pregou, andou na palavra de Deus e hoje se encontra nas trevas. É triste. Aleluia. Eu fico triste, irmãos. É verdade. Mas não é por falta, irmãos, de pregar a palavra. O nosso Brasil é rico, irmão. Nós ouvimos a palavra nas rádios, na internet. Hoje tem pregação no presídio, tem pregação no hospital, nas ruas. Verdade. Nós temos esse trabalho nas ruas, nos domingos, irmãos. Só que as pessoas não querem mais. As pessoas não querem compromisso com as Aleluia. coisas de Deus. Glória a irmãos. Deus. É verdade. Aleluia, Jesus. Mas nós estamos pregando. O nosso dever é pregar a palavra verdade. de Deus. Queira você ou não, queira o diabo ou não, nós vamos pregar a Em nome de palavra Jesus de Deus. Cristo. E nós cremos na sua libertação, na sua cura. Nós cremos que Deus vai te levantar, Aleluia. te levantar, te abençoar e te proteger. Louvado é o teu nome, em nome de para Jesus. sempre. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória. A Bíblia diz em Êxodo 32, Fiel a Deus. outra referência. Depois que Moisés, ele tira o povo do Egito, com seu irmão Arão, Moisés disse: Arão, eu vou para o monte, fica com o meu povo, conduza ele a adorar o Senhor. Moisés sobe e Arão fica. Passando os 40 anos, 40 dias, 40 noites, o povo vê que Moisés não está descendo do monte. Então o povo começa a oprimir Arão, dizendo: Arão, esse Moisés que subiu não vai mais descer. Faça para nós um bezerro de ouro, para nós adorar. O povo começa a oprimir, o povo começa a apertar Arão. Aleluia. E a Bíblia diz que Arão, ele esquece da palavra de Glória a Moisés. Deus. Verdade. Meu Deus. Arão, Aleluia. ele esquece da palavra, do mandado, da ordem do seu pastor Moisés. Deus. E dá ouvido à voz do povo. E quando Arão, ele faz aquele bezerro para o povo adorar, Deus, ele se ira. A Bíblia diz que Deus, ele abre a terra e mata aquele povo rebelde. Orar e os parentes, Por que Deus fez isso? Porque nem Arão
e nenhum povo guardou a palavra. É, Jesus. Oséias Deus 4:6. é amor, mas também é fogo consumidor Oséias 4:6, né, profeta? Disse que o povo pereceu porque ele faltou conhecimento de Deus. de Deus. Porque não guardou a palavra. Guardou a palavra. 22, 29 de Mateus, né? Errado por não Conhecer a Escritura e o poder de Deus. É o que está acontecendo hoje no nosso Brasil, irmãos. Aleluia. Um evangelho frio, um evangelho morno, Raso. O pessoal chama de Raso. Nutella, né? Nutella. Light. Tá repreendido. Entendeu? Pô, a Porque gente tá em o Cristo. povo não tem guardado a palavra de Deus. Ei, Jesus. É terrível o negócio. Muitos estão morrendo espiritual, muitos estão morrendo material, muitos estão morrendo carnal, por não guardar a palavra de Deus. Amém, Jesus. Eu quero trazer duas referências, tem mais, mas só duas referências de homens que ouviu e guardou a palavra de Deus. Meu Cristo, é aí. Livro de Jó, capítulo 2, versículo 9 e 10. Todos sabem que Jó é um homem reto, íntegro, que se desviava do mal, que o próprio Deus dava testemunho de Jó. Verdade. E quando Jó, ele entra nessa prova, pastor, perdendo os seus filhos, os seus entes queridos, as suas bênçãos, Meu Cristo. a Bíblia diz que a esposa de Jó falou: Jó, amaldiçoa o seu Deus e morra. Olha isso. Que terrível. Que terrível, né, irmãos? Só que Jó, ele não dá ouvido à voz da sua esposa. É, Jesus. Jó, mesmo na prova, Jó, mesmo na luta, ele prefere perseverar nas promessas Aleluia. e na palavra Glória. de Deus. É. Aleluia. Aqui, irmãos, é onde se entra. Jó edificou a sua casa na rocha. Forte demais. Aleluia. É. Jó não deu ouvido, irmãos, à voz da sua esposa. Aleluia. Aqui eu aprendo uma coisa, apóstolo Vanilson. O diabo, ele não vai usar uma pessoa de outra cidade, de outro país, para te derrubar. Ele vai usar o de dentro. Infelizmente, né? Ele vai usar o mais próximo. É, infelizmente é isso sim. Se nós não observar, pastor, o diabo, ele usou a boca de Pedro Verdade. para contra Jesus. Pedro estava próximo de Jesus. Verdade. Então, o que eu aprendo nessa palavra, irmãos? Que o diabo, ele não vai usar o de fora, mas o de dentro para te derrubar, para ver a sua queda. Presta atenção. A esposa de Jó falou: amaldiçoa esse Deus e morra. Mas as palavras de Jó para ela foi essa: mulher, você fala como louca. Deus me deu, ele tirou. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Aleluia. Aleluia. É. Adore a Deus Aleluia. quando você tiver o que comer. Adore a Deus quando você não tiver o que comer. Meu Deus. Adore ao Senhor em toda circunstância da sua vida. É, Jeová. Seja louvado o santo nome do Senhor Jesus Cristo. É forte. Jó não servia a Deus pelaquilo que Deus dava. É. Não sirva a Deus pelaquilo que Ele pode te dar. Não sirva a Deus pelaquilo que Ele pode te atribuir. É mas desse jeito. sirva a Deus pelaquilo que Ele já te deu na cruz do Calvário. É. Verdade. Verdade. Devemos servir a Deus, pastores, Eu tenho aprendido isso aí. pelaquilo que Deus já nos deu. Verdade. O seu único filho. O seu nome no livro da vida. É joy, forte, A que é vida massa. eterna. Ô, glória. O ar que você respira. Joy, que é massa. Dois braços, duas pernas. Um trabalho abençoado. Uma família abençoada. Adore a Deus por aquilo que Ele já te deu, irmãos. É verdade. Seja grato. Aleluia. Seja fiel. Seja fiel no pouco. Verdade. E no muito Ele te colocará. Forte. Eu tenho aprendido, presbítero, a expressão que se usam por aí.
O melhor de Deus está por vir. Eu já aprendi há tempos atrás que o melhor de Deus sempre foi Cristo. Porque não existe algo melhor que Cristo. Não existe. Aí depois o melhor de Cristo é o Espírito Santo. O E amigo. agora, para respaldar, o melhor do Espírito Santo é a noiva. A noiva. Que somos nós, da igreja lavada remida no Santo de Poder. E o Espírito Santo é amigo do noivo. É, amigo. E ambos são, né, uma pessoa só, que é na concordância, no que tange a respeito a tudo que é ali programado, arquitetado, feito, falado, reunido, né? A Trindade está junta, né? Então, o senhor está falando algo aí que eu tenho aprendido, irmão. Cristo, Ele é o melhor de Deus. Ah, Deus é melhor para você. Tem sim. Cristo é melhor para você. Agora, o melhor de Deus, quando usar essa expressão, o melhor de Deus é Jesus. Né? E o Espírito Santo vai nos levar para o céu já. Vai arrebatar nós. Fica à vontade para mim. É que a gente fica agoniado para falar desse Não, Deus. mas é bom. O fogo tá um fogo bom aqui. É bom. Gostoso demais. Ei, meus ouvintes, fica à O que me vontade. chama a atenção é que Jó ele persevera, mesmo na prova, mesmo na luta, mesmo doente, perdeu os filhos, perdeu as bênçãos, mas ele persevera. O tema é ouvindo a Deus. Ouvir a palavra, guardar. Nunca deixe de ouvir a palavra de Deus e guardar. Como Jó guardou a palavra de Deus na tentação, Deus velou para a vida de Jó. Porque guardar a palavra da minha paciência, também te guardarei no dia da tentação. Apocalipse, né? É, Apocalipse. Tá vendo? Você vê que, por várias vezes, a mulher de Jó, ela falou com ele, o diabo, os amigos de Jó, está em pecado, está em falha, mas em momento nenhum ele desistiu. Ele perseverou na palavra de Deus. E a Bíblia diz que Deus, ele restituiu tudo que Jó tinha em dobro. Oh, glória! O que me chama a atenção, irmãos, o que me traz alegria no meu, no meu coração, Boa esta palavra. é que quando o Senhor persevera, quando nós perseveramos na palavra de Deus, mesmo na prova, mesmo na luta, Deus ele vela, Deus ele abençoa, Deus ele Aleluia. guarda. Verdade. Forte. Você vê que Jó ele recebeu o dobro do que ele tinha perdido, porque ele perseverou na prova e na luta pela palavra de Deus. Meu Deus, é forte. Eu não sei como você está hoje. Eu não sei como está a sua vida espiritual, material, sentimental. Mas tem uma coisa, que se você perseverar na palavra de Deus, Ele é fiel para restituir o seu casamento, a sua vida espiritual, material e sentimental. É assim. Ele é fiel. Aleluia. Amém, é forte. Segunda referência de uma pessoa que guardou a palavra de Deus. Deixei para o último. Oh, glória. Mateus capítulo 4 vai dizer da tentação de Jesus Cristo. É poderoso. Jesus estava num deserto, jejuando e orando por 40 dias e 40 noites. Oh, papai, tu é lindo. No versículo 9, vai dizer, e disse-lhe o diabo, tudo isso te darei, se me prostrar e me adorar. Fogo no diabo, Jesus. Misericórdia. Jesus estava orando e jejuando no deserto. E o diabo estava atentando. Aqui eu aprendo uma coisa. Que enquanto você estiver orando, estiver buscando, vai vir tentação. Porque, irmãos, o diabo ele não persegue, pastor, quem não faz nada. Verdade. O diabo ele não persegue quem não ora, quem não jejuma, quem não lê a Bíblia. O diabo ele não persegue. Uma vez eu estava com um propósito no monte, 21 dias de oração, já tinha feito 21 dias, aí comecei mais 21 dias, no sexto dia, de madrugada, aí o Espírito se apareceu para mim, se manifestou a mim, de olho aberto no quarto, no escuro, eu via ele no quarto. Eu morava na casa da minha mãe, presbítero, o senhor está falando aí, e ele me deu, falou, tá vendo aqui? É o número da loteria, escreve aí. Falei, escreve aí, eu vim trazer para você, mas tem que fazer uma coisa, tem que deixar de se ver esse Deus e passar a me servir. Você continua pregando e enganando o povo.
com falso evangelho que eu vou te entregar. Mas sai dessa verdade e eu vou te dar todas as riquezas que seu Deus não te dá. Me ofereceu no download. Você acredita que eu peguei e memorizei? Eu olhei na mão dele, memorizei, gravei. E eu sou difícil de guardar as coisas, gravar. E, olhando para a mão dele, eu gravei. Na ponta da mão dele, no escuro. É uma coisa estranha mesmo, diabólica. Sabe? Eu não dormi mais aquela noite, fiquei pensando aqui, falei, sabe de uma? Isso é um laço para o inferno, para nunca mais sair de lá. Quero mesmo não. E até hoje é o seu número. Eu não falo para ninguém o número. Até o seu número. Naquela época, e deu. Depois de 18 dias, aconteceu o sorteio da loteria. Umas pessoas aqui em Porto Seguro ganharam ainda, ter que ir embora daqui. Tinha um rapaz que morava no Cambolo. Ele ganhou, na época, também, dessa mesma época que estava acontecendo isso. Ganhou, e esse rapaz foi embora daqui, para São Paulo. A família que morava ali foi embora, ganhou e foi embora para lá. E outro no Cambolo, foi dois ganhou na época. Então, assim, o diabo, ele oferece como ofereceu a Jesus. Se for qualquer um que não tiver na palavra, que não vê a palavra que você está pregando, infelizmente, ele vai ouvir a voz da serpente e não de Deus. Fica à vontade, presbítero, para E continuar. você vê que Jesus estava jejuando e orando no deserto. Né? Eu já fiz essa pergunta para mim. Né? Senhor, por quê? Eu prego na igreja, eu pastoro na igreja, eu evangelizo. E por que tanta prova, tanta luta? Porque o diabo, irmãos, ele não persegue quem não faz nada na igreja. Ele só persegue aquele que dá frutos para a obra de Deus. Eu que bem sei, hein? Nós. A Bíblia diz em João 10:10 que ele veio para roubar, matar e destruir. Infelizmente, esse infeliz. Entendeu, irmãos? Então, quanto mais você buscar, quanto mais você fazer a obra do Senhor, irmão, Meu Jesus. vai ter perseguição, vai ter luta, vai ter prova. Meu Deus. Mas a vitória é garantida Oh, na glória. sua vida. Em nome de A Jesus. Bíblia diz que a vitória da segunda casa será maior que a da primeira. Aleluia, se Deus. O diabo, ele oferece para Jesus todos os Aleluia. reinos e a sua glória. E Jesus, ele olha para o tentador e fala. Então disse Jesus: vai, Satanás, porque está escrito: ao Senhor Deus adorarei, e só a Ele te servirá. Jesus, irmãos, observa uma coisa. Jesus, ele tem poder para matar o diabo. A própria Bíblia diz, em Mateus 28, versículo 18, ele disse: é-me dado o poder no céu e na terra. Só que Jesus, ele não usou o poder espiritual, pastor. Verdade. Jesus, ele usou o quê? A palavra de Deus. A palavra. A palavra é espada. Aleluia. A palavra é escudo. Paulo vai dizer em Gálatas: reverti vós das armaduras de Deus. E a espada do Espírito que é a palavra. A palavra. Porque, irmãos, se o Senhor usar a sua força para o diabo, você cai. Você está falando aí, eu já fui, como o pessoal usa o termo exorcizar, fui exorcizar pessoas possessas de Espírito na pregação, estou pregando, manifestou. E aí, e ali, e os irmãos seguraram, e aquela brabeza, aquela pessoa possessa, faz aquela ruaça, falar: irmão, solta, porque o que é isso? E as pessoas não conseguiam segurar aquela mulher, uma mulher possessa, uma mulher. Você vê 3 homens tentando segurar, não conseguia. Mas uma obreira não conseguia, vai, solta. Eu falei: tá amarrado no Jesus. Na hora. E no Jesus, foi um só. Ou seja, estava brigando com as pessoas, 4 pessoas, não conseguia segurar aquela mulher. Porque eu falei: solta, olhou para mim, falei: tá amarrado no Jesus. Na hora, ou seja, porque é espiritual a palavra. É espiritual. Você está falando aí, É espiritual. É. E Jesus, aqui, ó, ele vence o diabo com a palavra, Com a palavra. de Deus. No versículo 11, Pode. para nós aqui, para encerrar aqui mesmo a palavra, né? Oh, Deus Jesus, poderoso. ele combate o diabo com a palavra, não dá ouvido à voz do diabo, guardando a palavra de Deus, sendo ele também a palavra, a verdade. Ele é o né? logos, a palavra. Aqui, ó, o versículo 11, esse versículo aqui é maravilhoso. Então o diabo deixa, e eis que chega os glória. anjos e serve a Oh, Jesus. maravilha. É fiel o nosso Deus. Então aqui nós vemos uma coisa. Jesus, ele vence o diabo com a palavra.
não fazendo o que o diabo quer. É. Então o diabo deixa Jesus. O que acontece? Os anjos de Deus, ele desce do céu para servir um maná Ô, glória! para Jesus. Grande foi a refeição. Uma refeição para Jesus. Sabe o que Deus quer falar essa noite para mim e para você? Aleluia. Que o que Ele tem para a sua vida é maior. É, e é vindo do céu, né, Marão? E é do céu. Aleluia. O diabo, pastor, ele tem bandeja. Mas Deus não. Deus tem um banquete. É, o diabo é enganador, né? Um banquete do céu para a Coisas nossa falsas vida. com... Deus, ele tem um banquete do céu para a sua vida. Deus, ele tem um melhor para a sua vida. Então, irmãos, não se iluda com as coisas deste mundo. Não se iluda com as coisas Aleluia. do homem. Não se iluda com as coisas da terra. Porque o que Deus tem para a sua vida é grande, é poderoso, é maravilhoso, irmãos. Fiel é Deus, é forte, ô glória. A Bíblia diz, irmãos, não ameis o mundo, nem que no mundo há, porque se o homem ama o mundo, as coisas, se o povo ama o mundo, Deus não está nele, O amor do Pai não está no campo. o amor do Pai não está nele. Forte. Então, se nós amarmos as coisas do mundo, Pior que Deus só que é inimigo, né? O apóstolo fala que é inimigo de Deus. é inimigo de Deus. É forte. O próprio Tiago, ele vai dizer em Tiago 4,4, ele fala assim, ó, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então ele fala aqui, ó, quem quiser ser amigo do mundo, constitui inimigo de Deus. É impossível, pastor, você ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. Aleluia. É impossível você adorar, servir a Deus e estar agradando o mundo. É É impossível. impossível. Toma posse, hein? A Bíblia diz em Lucas 14:33, ele disse, se assim de vós, que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Ô glória! É. Para nós servir a Deus, para nós ser discípulo de Deus, para nós receber a herança do céu, nós temos que renunciar Aleluia! a tudo Aleluia. quanto nós temos. Tudo que impede, tudo que atrapalha Aleluia. a sua vida Glória a espiritual. Deus. Verdade. E nós temos visto, pastor, Aleluia! muitos É. frio, Aleluia. desanimado, Espírito porque o mundo já tem entrado num coração. Verdade. Foi como o pastor Zé aqui falou, que o coração está tão cheio das coisas do mundo, que a palavra, que as coisas de Deus não entra mais. Sai da carne, crente, pelo amor de Deus. Mas Deus tem um coração novo para você. Aleluia! Deus tem uma nova vida para você. Aleluia! Aleluia, Jesus. Espírito Santo da verdade. Se hoje você ouviu a palavra de Deus, guarda no coração. Guarda no coração. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração Ô, glória! para ministrar na sua Glória a vida. Deus. Eu quero aqui estar estendendo a minha gratidão, a minha oportunidade de ministrar e de falar do amor de Bendito Deus. seja Deus, ô glória. Que Deus abençoe o apóstolo Vanildo. Amém, meu nome. Aleluia. Que Deus abençoe o presbítero Zé Pereira. Aleluia. Viu? Que Deus possa estar abençoando esse trabalho missionário. Aleluia, Jesus. Que Deus possa estar contemplando a vida de cada ouvinte Amém, Jesus. que está Aleluia. ouvindo essa Amém, noite. Jesus. Amém, Jesus. É Deus. Que Deus possa estar visitando a sua casa, Em nome de a Jesus. sua vida. Sim, E que a palavra de Deus venha estar entrando na sua vida. Aleluia. E que venha estar edificando a sua Forte, casa. ô glória. E que você venha receber essa palavra poderosa para o seu coração. Amém, Jesus. É Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo é Espírito Santo da Ô verdade. glória.
Fiel é Deus, glória. E aqui eu agradeço pela minha oportunidade, em nome de Jesus. E que Deus possa estar abençoando esse trabalho e a sua vida, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus abençoe a vida do presbítero Gil, homem de Deus. Que palavras poderosas vindas de Deus Pai para nossas vidas, meus ouvintes, da 93,9, tanto da parte do presbítero Gil, como da parte do presbítero José Pereira, como também algumas coisas que Deus colocou no meu coração. Eu vou só falar algo relacionado ao que o senhor estava falando de palavra. A Bíblia é o quê? A palavra de Deus. Uma feira estava fazendo um culto, uma pregação, um jovem manifestou e era uma coisa diabólica, terrível. Aquele jovem estava arrancando cerâmica com as mãos assim no chão assim, e arrancava. Nessa junta do rejunte da cerâmica, fazia assim, quebrava. Eu conheço ele, até hoje conheço ele. Ele anda mais ou menos, menos que crente, né? Anda um pouco balançado, que só Jesus na causa. Aí, profeta, ali, para a glória de Deus, eu pregando, a gente deu uma ordem para ele, que até ele começou a pular mais ainda, bagunçar. E fui debaixo das cadeiras, eu dei a ordem, tá amarrado. Pedi um anjo para amarrar no nome de Jesus, né? O anjo foi lá, segundo eu pedi o anjo amarrou, falei, Miguel, amarra e tal. Eu vou matar lá ele, que ia matar o jovem, o demônio na possessão, disse que ia matar aquele rapaz, né? E que me odiava, que odiava aquela igreja, que tal, aquela coisa que eu estava pregando, odiava o pastor, odiava isso. Tudo ele é ódio, aquele de semeia é ódio mesmo, está repreendido ele. E eu não vou sair não, quero ver quem é que vai me tirar daqui. É tu que vai me tirar daqui? Falando assim comigo, falei, eu não. Aí eu sabia que tu não era homem, falou assim, o diabo na boca dele. Falei, homem eu sou, e sou homem de Deus ainda, não me exaltando, que Deus sabe quem eu sou. E tu sabe quem eu sou, e tu sabe que eu não vou comer a tua conversa. E eu não vou me exaltar porque eu estou dizendo que eu sou homem de Deus. Eu sei quem sou eu. E tu não vai sair não? Vou, não quero ver quem vai me tirar daqui. Falei, nem Miguel, nem a Cana, nem o senhor vai ser no trono dele, porque o senhor não vai perder tempo com isso. Peguei a Bíblia, dá licença aqui, pastor. Peguei uma Bíblia slim como essa, capa preta, chamada Bíblia do Obreiro. Tu não vai sair não? Vou não, quer você. Fiz só sentar dele assim, ó, para processo. Caiu, já levantou, onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Não, você fica tempo com ele, senta aí, dá água para ele. Tá na casa de Deus, ou seja, é a palavra de Deus. O diabo achou que eu ia brigar com ele, não. Diante do meu Deus, cai por terra toda a possessão. De nosso Deus cai por terra. Porque é a palavra, quem guarda a palavra, né? Então eu guardei a palavra, eu não vou no meu nome, eu não guerrei no meu nome. Eu guerrei no nome dele, e estou porque ele me mandou vir. Porque por mim eu estava em casa deitado. Eu estou aqui porque ele mandou vir. Eu conheço a minha limitação, mas ele mandou vir. Debaixo de oração, de jejum, de obediência, aquele demônio saiu. E nunca mais aquele jovem manifestou. Ele disse que ele manifestava direto. Depois desse dia nunca mais manifestou. Hoje ele é um homem casado, tem família, e está meio balanceado, mas é crente. Glória, ele sabe, eu não vou falar o nome dele para não constranger, né? Que essa filmagem está indo longe aí, está ao vivo, né? Mas é uma bênção. Eu falo isso para a glorificação do nosso Pai, e está edificando. Porque quando o senhor estava pregando aí, Deus estava trazendo no coração. E a gente, né, declara para a glória de Jesus, porque é a palavra quem faz. Tudo que hoje nós somos, a palavra que construiu em nós. Porque nós guardamos ela e ela construiu o que nós somos hoje. Amém, meu querido? Fica à vontade para dar aí suas considerações finais. Mas é a palavra, porque quando o diabo apareceu a Jesus ali, nós sabemos que ele é o pai da mentira, né? Que ele não tem nada para dar. Porque a própria Bíblia diz que nem a chave do inferno ele tem, foi tomado. Né? E Salmo de número 24 diz, do Senhor a terra e sua plenitude, o mundo e tudo que nele há. Né? Então, quando ele apareceu, ofereceu uma coisa que ele sabia que não era dele. Verdade. E muitos estão crendo, recebendo coisa dizendo, não, Satanás está me dando. Não, Satanás não tem nada para te dar. Porque a Bíblia diz que ele levou, né, a chave do inferno e da morte. Então nem a morte tem, nem o inferno, o diabo tem a chave da casa dele. Então já sabe que é desprovido. Quem tem todas as coisas é o Senhor. Entendeu? E Abraão soube fazer isso, porque a Bíblia vai revelar lá na carta a Romanos, no capítulo 4. É forte. Que ele creu contra a esperança. Oh, glória, é forte. Porque a esperança é do homem. Oh, Deus. Mas o crer é a palavra. Glória a Deus.
forte. Aleluia. Porque Abraão tinha esperança, mas quando chegou na velhice, a esperança se desvaiu. Meu Cristo. Ele já não tinha mais força. Foi falado de força também. Pela idade, a força que eu tinha ontem, hoje eu não tenho. Jeremias em Lamentações 3, 18, ele diz, pereceu a minha força. Quem é que um dia na força não pereceu? Parte A do capítulo 3, o versículo 18. Parte B diz, como também a minha esperança no Senhor. Ei, eu quero te dizer que tu pode ter perdido a esperança no Senhor, mas espera, porque a Bíblia diz, esperei com paciência, não tinha mais esperança. Ele ouviu o meu clamor, tirou-me do charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha, um hino de adoração, muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Glória a Deus. Deus é forte essa palavra. Isaías diz, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, soberão como águia, correrão e não se cansarão. Glória. Os homens andam e cansam, mas os que esperam no Senhor, a palavra é esperança. E quando Jeremias disse, pereceu a minha força no Senhor, o Senhor calado estava aí, o Senhor resolveu abrir e rasgar o céu nesta noite. Ele estava em silêncio até há pouco tempo, até poucos minutos atrás. Mas nesta noite ele resolveu romper o silêncio da sua alma nesta noite. Eu creio. Ele virou para Jeremias no capítulo 3, versículo 21. Eu vou trazer, Jeremias, à memória o que pode te dar esperança. E o Senhor nesta noite está dizendo, vou trazer a tua memória através da palavra, Bendito o que pode dar esperança. No capítulo 31, versículo 17 do profeta Jeremias, ele disse a esperança no derradeiro fim para os seus descendentes. Porque o fim para você é o início daquilo que Deus está constituindo. De Deus, oh glória, obrigado Jesus. É forte. Muito forte. Ele disse, é melhor o fim das coisas do que seu início. Bem Porque disse. no início não entendemos, no meio jamais compreendemos. Amém, mas quando chega no final ela cumpre. Aleluia. Porque ele está lá no primeiro, no início. Aleluia. Te deixou no meio. E lá no final ele lhe pega. Porque ele disse, eu sou o princípio e o fim. Aleluia. E ele está dizendo também nesta noite, para encerrar a minha palavra. Aleluia. Ele diz, põe termos sobre a guerra, corta o ar, quebra a lança, queima os carros no fogo e aquietai-vos, que Ele é Deus. É forte. Aleluia. Aleluia. O irmão nesta noite, o presbítero, pregou, falou do Salmo 37. E no Salmo 37 diz, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Mas aí muito se preocupa. Eu entendia isso, que quando eu chorasse hoje à noite, amanhã aparecia alegria. Mas quando fala de noite, fala de tempo. E aí quando eu entendi que era tempo, mas eu não entendia como viria essa alegria pela manhã. Mas o Salmo 46:5 diz o Senhor, Deus está no meio dela. Deus ajudará ao romper da manhã. Ei, Deus está no meio da sua família. Glória a Deus. Deus está no meio da tua casa. Aleluia. E por certo Deus tomou para si. E Ele está botando um ponto final Aleluia. nessa situação nesta noite. Tu perdeu a esperança, mas guardaste a palavra. Bendito seja o Rei dos Reis. Tu perdeu a esperança, mas guardaste a fé. Bendito seja Deus. Então, nesta noite, Ele está renovando as tuas forças, o teu Aleluia. vigor, a tua fé, renovando a Amém, unção Jesus. sobre a tua casa. Ser tu abençoado, ser tua casa abençoada, ser tua família abençoada, Em nome de ser Jesus. teu emprego abençoado, ser teu comércio abençoado, ser tua empresa abençoada, ser todas as áreas da tua vida e do teus abençoado no poder da palavra. Tomas posse. Amém. Graças a Deus, fortes são essas palavras Aleluia. vindas do Rei Jesus, Glória a Deus. como eu disse no início e disse já há minutos atrás. Boas são essas Glória a palavras. Deus. Se nós pudéssemos, ficaríamos aqui a noite toda, né? Louvado Nós é o temos as nome. nossas demandas aí, nossas vidas seguintes também em outros lados e termos de viver, para não ficarmos deficientes a nossa programação e faltosa. Presbítero Gil, que nos honra nessa noite com a sua presença e com grande palavra que o Papai do Céu nos trouxe, traz aquela oração mais uma vez para confirmar as palavras proféticas que aqui foi derramada através do Senhor, do presbítero, Aleluia. das nossas vidas. Ora pelo esse povo abençoado.
Fica à vontade, meu presbítero. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Espírito Santo. Derek, ao Fai, Bendito seja o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai. Nessa noite abençoada, Senhor, estamos reunidos, Pai, em uma só fé, em um só corpo, Senhor, intercedendo, orando, Pai, por cada ouvinte que está ouvindo essa noite, ó Pai, que o Senhor possa estar visitando, Senhor, a vida de cada um, ó Pai, entrando no seu lar, entrando na sua vida espiritual, material, sentimental, Senhor, meu Senhor da glória, eu não sei o que eles precisam, eu não sei, ó Pai, o que ele necessita, Senhor, mas o Senhor sabe, ó Pai, o Senhor contempla, o Senhor onipotente nesse presente, ó Pai, meu Senhor da glória, vai de encontro, Senhor, a essa mulher que está sofrendo, está chorando, vai de encontro, Senhor, esse homem, ó Pai, que não tem mais força, Pai, para buscar, Senhor, meu Senhor da glória, levanta os caídos, Pai, dai força, Pai, aos abatidos de coração, Senhor, derrama a tua graça, o teu poder, a tua Shekinah, ó Pai, aonde essa voz está, Senhor, meu Senhor da glória, abra o céu, move a terra, Senhor, meu Senhor da glória, vai de encontro, Senhor, aos necessitados, vai de encontro, Senhor, aos desviados, ó Pai, que não tem força, Senhor, para buscar, meu Senhor da glória, resgata, levanta, dá poder, autoridade, Senhor, para ela votar, para ele votar, Senhor, meu Senhor da glória, a Bíblia diz, ó Pai, que ainda há esperança para aquele que foi caído, da árvore cortada, a Bíblia diz, Senhor, no livro de Mateus 11, 28, vinde a mim, vós que está cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Jesus esse alivio, Jesus liberta, Jesus cura, Ele transforma. O seu alivio é Jesus, a sua força é Jesus de Nazaré, a Ele a honra, a glória, a exaltação. Então essa noite, busque a Jesus, está na prova, está na luta, busque a Jesus essa noite, porque somente Ele tem palavra de vida eterna. Meu Deus, nessa noite, ó Pai, eu entrego na sua vida, Senhor, cada alma, cada vida que está ouvindo essa oração, que o Senhor possa estar entrando em providência, que o Senhor possa estar alcançando, Pai, as almas perdidas, as almas abatidas, Senhor, meu Senhor da glória, vai de encontro, Pai, essa vida, essa alma, que para o Senhor é especial, Senhor. Resgata, liberta, cura, salva, Senhor. Vai de encontro, ó Pai. Nós oramos, nós clamamos, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. A Bíblia diz, ó Deus, que o justo clama, o justo ora e o Senhor escuta a oração deste lugar. Nós estamos orando, nós estamos clamando, ó Pai. Nós estamos intercedendo, Senhor, por essa alma, por essa vida, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Que o Senhor possa estar abençoando, Pai, esse trabalho. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, os pastores, Senhor, dando força e vigor, Pai. Meu Deus, que o Senhor possa estar repreendendo, Pai, a palavra negativa desse trabalho, dessa obra. Que o Senhor possa estar revestindo, Pai, o teu servo com poder e autoridade, para ele perseverar mais e mais, Senhor. Que a tua graça, o seu poder, Pai, venha revertir, Senhor, o teu servo mais e mais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe o presbítero, a sua casa, seu lar, seu ministério, seu emprego, sua vida, em nome do Senhor Jesus. O ministério dele, do presbítero Gil e sua família, toda a sua casa seja abençoada. A vida do presbítero, também José Pereira e sua casa, estão todos abençoados. Amém, amém.
93,9, Rádio Cenáculo Web FM, a Rádio do Coração. Deus abençoe a todos. Shalom Adonai. Até aqui nos ajudou o Senhor. Glória. Deus abençoe. Obrigado pelo seu carinho, por sua preferência, por sua audiência todos os dias. Deus abençoe. Presbítero José Pereira, presbítero Gil, obrigado. Amém? Amém. Deus abençoe. Fique na paz Glória a todos os a meus Deus. ouvintes. Shalom Adonai. Ótima noite. Shalom Adonai. Adonai, em nome de Jesus. Glória a Deus. É forte em nome de Jesus Cristo.